Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Confira os principais destaques de hoje. Argentinos têm escaneado a íris de seus olhos em troca de criptomoedas em um momento que o país sofre com uma grande inflação. Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de dependentes digitais e consequência desse hábito pode gerar mais de 10 transtornos mentais. Contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Você vai conferir curiosidades e informações deste, que é o maior evento esportivo do mundo. O vai e vem no aeroporto de Istambul, um dos mais movimentados do mundo, pode ser estressante para muitas pessoas. Por isso, há alguns meses, um programa disponibiliza cães treinados que circulam pelo terminal e ajudam os passageiros a relaxar. Abanando seus rabos, Cookie, de 6 anos, e Alita, de 1 ano e meio, recebem os passageiros no aeroporto de Istambul como parte de um programa para ajudar a reduzir o estresse em um dos terminais aéreos mais movimentados do mundo. Na zona de embarque internacional, antes do controle de passaportes, os dois animais dão as boas-vindas aos passageiros. Aslında bu bir senelik bir süreç. Ciddi bir eğitim sürecinden geçtik. Na verdade, este é um processo de 1 ano. Nossos cães passaram por um processo de treinamento. O objetivo deste projeto é o seguinte: recebemos milhões de pessoas de todo o mundo e lançamos o projeto de cães de terapia para fornecer aos nossos hóspedes uma melhor experiência de voo para reduzir o estresse se houver. Nos últimos 2 meses, temos trabalhado ativamente com nossos novos colegas. Yeni çalışma arkadaşlarımız da sahada. Ali, um iraniano que viajou pela primeira vez para fora de seu país, ficou surpreso ao se deparar com Cookie, um lagarto romagnolo de pelo marrom, e Alita, uma border collie preta e branca. We've been here for 3 to 4 days. Estamos aqui há 24 dias, caminhamos bastante, eu estava exausto. Mas ver esses cães produziu muita endorfina, não estou mais cansado. Estou feliz e animado. Foi muito bom ver e acariciar os cachorros, estou muito feliz. Nice to pet those. Há 2 meses, desde que o projeto foi lançado, os cães e seus acompanhantes percorrem um imenso aeroporto, localizado no lado europeu de Istambul, e que recebeu mais de 76 milhões de passageiros no ano passado. Em breve, outros 2 companheiros de 4 patas se juntarão à equipe para completarem o treinamento. Cada cachorro trabalha 5 dias por semana, no máximo 3 horas por dia, mas os horários são ajustados às suas necessidades. Değil mi? Beni en çok sevindiren şey. O que mais me agrada é que as crianças e as famílias que têm medo de se aproximar dos cães no início, depois interagem com eles, acariciam em apenas 5 minutos. É esse momento que nos deixa felizes e é exatamente o que queremos ver. Então, sempre que os cães se reúnem com nossos passageiros e estão aqui todos os dias da semana, sempre presenciamos cenas e momentos muito bonitos. Hep çok güzel manzaralara. Nos Estados Unidos, dezenas de aeroportos contam com os chamados cães de terapia, que surgiram após os ataques de 11 de setembro de 2001, para relaxar os passageiros angustiados com as viagens. Os cães de terapia ou assistência também são treinados para interagir com as pessoas, em hospitais, bibliotecas e escolas. Em um momento que o país sofre com uma grande inflação, argentinos têm escaneado a íris de seus próprios olhos em troca de criptomoedas. Centenas de milhares de pessoas já passaram pelo processo no país. Em uma Argentina em crise, ter seu olho escaneado em troca de criptomoedas se tornou uma opção para muitos. Basta ficar por alguns segundos na frente de uma orbe da empresa WorldCoin e depois receber o equivalente a $80 na carteira digital. Uma recompensa muito valiosa em um país que sofreu inflação de 211% em 2023 e passa pelo severo ajuste fiscal do presidente ultraliberal Javier Milei neste ano. Tem gente que está passando por um momento muito ruim, que um salário não é suficiente, digamos. É por isso que eles fazem essas coisas. Às vezes, para ter um teto sobre sua cabeça, você precisa fazer outras coisas. Caso contrário, você pode não ter um teto sobre sua cabeça na Argentina neste momento, nem um aluguel.
WorldCoin é uma criptomoeda equipada com um sistema de verificação de identidade baseado na íris. Uma vez que o usuário digitaliza e conclui a validação de sua identidade, ele pode aproveitar os bônus de criptomoeda concedidos pelo aplicativo. A empresa foi cofundada em 2023 pelo criador da OpenAI, Sam Altman. Básicamente, dentro do dispositivo, o que há é uma série de componentes. Basicamente, dentro do dispositivo há uma série de componentes tecnológicos, uma câmera que captura uma foto da íris e, a partir disso, converte essa imagem em um código, o que chamamos de código da íris. Ele então exclui a imagem e armazena esse código de íris em um servidor da WorldCoin Foundation. Dessa forma, os usuários preservam sua privacidade e podem verificar se são humanos e obter essa credencial em seu aplicativo WorldCoin. E podem verificar que são humanos e obter esta credencial em sua aplicação de WorldCoin na World App. A WorldCoin diz que busca construir a maior rede financeira e de identificação do mundo. Ela garante que os dados estão protegidos e os dados pessoais, mesmo os dados biométricos, nunca serão vendidos. A empresa ainda está sob escrutínio de reguladores em vários países e teve que suspender a coleta de dados no Quênia, Espanha e Portugal. Mas se impõe na Argentina, onde cerca de 500 mil pessoas escanearam sua íris até o início de 2024. A internet é um ambiente cada vez mais frequentado quando as pessoas têm algum tipo de dúvida. A resposta sempre está lá, desde uma receita de bolo até as dicas para economizar dinheiro. Mas ali também existem informações sobre nós mesmos que podem causar prejuízos. Mas já apareceu uma alternativa. Essa prática nada mais é do que a busca por informações pessoais na internet. Para isso, basta inserir, por exemplo, o próprio nome em um site de buscas como o Google ou então em qualquer outra rede social para descobrir se há algum tipo de informação sobre você na rede. Além disso, é importante fazer buscas também com outros dados, como números de documentos, endereço, telefones. Tudo isso para garantir a segurança no mundo virtual, como recomenda a Organização de Consumidores e Usuários. A OCU também cita a importância de revisar com frequência todas as configurações de privacidade nas redes sociais. Caso encontre conteúdos indevidos, é preciso entrar em contato com a fonte dos dados para solicitar a exclusão. E se achar algum material ilegal, vá às autoridades. A entidade ainda ressalta a importância de fazer toda essa pesquisa no momento em que estiver em busca de um novo emprego. Isso porque muitas empresas atualmente fazem esse exercício para o recrutamento. E aí, qualquer informação que for encontrada pode interferir na contratação. Uma ONG britânica acusou empresas bem conhecidas de estarem ligadas com desmatamento no Brasil. Os grupos estariam comprando algodão brasileiro desenvolvido no Cerrado e atestado erroneamente como sustentável. A ONG britânica Earthsight acusou em um relatório as empresas do setor têxtil H&M e Zara de vínculos com atividades de desmatamento ilegal em larga escala no Brasil, apropriação de terras, corrupção e violência nas plantações de algodão das empresas terceirizadas. Com base em imagens de satélite, decisões judiciais, registros de envio de produtos e investigações confidenciais, a Earthsight compilou e analisou dados em um relatório publicado nesta quinta-feira. Crimes da moda, gigantes europeus da moda vinculados ao algodão sujo no Brasil. A ONG afirma que acompanhou a viagem de 816 mil toneladas de algodão, procedentes de duas das maiores empresas agroindustriais do Brasil, a SLC Agrícola e o Grupo Orita, no oeste do estado da Bahia. A ONG denuncia que as famílias brasileiras proprietárias das fazendas têm um histórico pesado de processos judiciais, condenações por corrupção e milhões de dólares em multas por desmatamento ilegal, e desenvolvem suas atividades em uma parte da região do Cerrado, bioma famoso pela riqueza de sua fauna e flora. As toneladas de algodão seguiram para 8 fábricas têxteis da Ásia, onde são abastecidas as duas gigantes de fast fashion, a espanhola Zara e a sueca H&M. Ainda segundo a ONG, todo o algodão estava certificado como sustentável
pela organização sem fins lucrativos Better Cotton. A AFP, a Inditex, matriz da Zara, afirmou ter solicitado uma investigação independente sobre as denúncias. Já a H&M declarou que as conclusões do relatório da Earthsight são muito preocupantes e que acompanha as conclusões da investigação. A organização Better Cotton disse à Earthsight que confiou a um auditor independente a missão de fazer visitas de verificação reforçadas após a divulgação do relatório da ONG. Em março, os Estados-membros do Conselho Europeu aprovaram uma legislação que cria um dever de vigilância que impõe às empresas da União Europeia obrigações para proteger o meio ambiente e os direitos humanos em suas cadeias de produção em escala mundial. A presença de microplásticos em alimentos consumidos diariamente é uma preocupação crescente devido aos possíveis impactos na saúde humana. Esses componentes são pequenos fragmentos de plástico com menos de 5 milímetros, oriundos de indústrias e da fabricação de produtos sintéticos. Estudos recentes têm identificado uma grande quantidade de alimentos que podem conter microplásticos em sua composição, que representa uma ameaça à saúde humana devido à possível ingestão involuntária dessas partículas. Os microplásticos podem acabar nos alimentos de várias maneiras: contaminação ambiental, do processamento de alimentos ou até mesmo da embalagem. Entre os alimentos mais suscetíveis estão os empanados de camarão, vegetais e frango, assim como cortes de carne in natura e até produtos minimamente processados, como o tofu, além do arroz e até em algumas marcas de água engarrafada. Para minimizar a ingestão de microplásticos, é aconselhável adotar certos hábitos. Primeiramente, lavar bem os alimentos in natura antes do preparo pode reduzir a presença dessas partículas. É possível reduzir a quantidade de microplásticos no arroz, por exemplo, em até 40%. Evitar o uso de recipientes plásticos para aquecer alimentos, especialmente no micro-ondas e fornos elétricos, também é recomendado, pois o calor pode liberar microplásticos das embalagens para os alimentos. Optar por água filtrada em vez de água engarrafada é mais uma possibilidade para reduzir a exposição a esses componentes, que também costumam estar presentes em garrafas plásticas. Essas descobertas destacam a importância de monitorar e controlar a presença de microplásticos nos alimentos e no ambiente em geral. Ainda que mais pesquisas sejam necessárias para entender totalmente os efeitos dessas partículas na saúde, adotar medidas preventivas pode ajudar a reduzir o risco associado à ingestão involuntária de microplásticos. Quando estava no Japão, um hipopótamo era considerado macho. Mas ao chegar no Japão, os cuidadores suspeitaram do comportamento inadequado ao gênero. E aí, testes de DNA confirmaram que se tratava, na verdade, de uma fêmea. Este é Gen-chan, um hipopótamo que passou os primeiros anos da vida no México. Só que ao ser transferido para um zoológico de Osaka, o comportamento despertou a curiosidade dos cuidadores e se descobriu que Gen-chan, na realidade, é uma hipopótama. Este mamífero semiaquático, que atualmente tem 12 anos, chegou à cidade japonesa em 2017 e os responsáveis não conseguiram acreditar no gênero do animal. O que chamou a atenção foi que, quando adulto, Gen-chan não tinha alguns comportamentos típicos dos machos da espécie, que marcam território e afirmam autoridade espalhando excrementos com a cauda. Os funcionários do zoológico não conseguiram verificar visualmente o sexo, já que os animais da espécie podem ser muito perigosos. Foi solicitado, então, um teste de DNA e o resultado confirmou que Gen-chan, na verdade, é uma fêmea, que não vai precisar mudar de nome. Chan é um diminutivo afetuoso no Japão, usado para crianças, principalmente meninas. Um superpoder repentino mudou a vida de um advogado brasileiro. A semelhança com o Super-Homem. Na verdade, com o ator que interpretava o personagem Christopher Reeve. Ao ser filmado e viralizado nas redes sociais, Leonardo Mui Laerte vestiu a camisa, ou melhor, o traje inteiro, e passou a viajar o Brasil levando alegria a quem mais precisa de um sorriso.
O super-herói brasileiro visita hospitais, escolas e organizações de caridade, tira foto com curiosos na rua e geralmente tenta ser o que chama de um símbolo de bondade e esperança. Tudo isso sem cobrar um único centavo. O pessoal tende a falar que eu levo muita esperança com o S do Superman, muita alegria, mas acaba sendo uma reciprocidade muito grande, assim, sabe? O pessoal me traz uma energia em dobro, que é a sensação de gratidão. O que eu encarno o personagem, visitando essas instituições, fazendo esses trabalhos sociais, acho que a gente consegue deixar o legado que corresponde à imagem do herói, né? Que é aquilo de espalhar alegria por onde quer que você esteja e, como eu disse, ela volta em dobro para quem se dispõe a trabalhar nesses projetos sociais. O super-homem é uma figura que faz parte do imaginário de toda a população, né? Em todas as idades. Então, o impacto da presença do super-homem é muito grande. A gente percebe uma alegria em toda a instituição. Mas nem mesmo um herói consegue fazer tudo sozinho. O super-homem brasileiro depende de sua super-organizada namorada Helenise Santos. É ela quem gerencia a agenda, grava vídeos para as redes sociais e escuta com frequência a seguinte pergunta: você é a Lois Lane? Quando não está usando o famoso traje vermelho e azul, Leonardo volta à vida normal de advogado especializado em direito civil, que tem um escritório em Brasília e precisa de óculos para trabalhar. Preenche um vazio dessa rotina, muitas vezes solitária, de escritório, né? A gente, muita demanda, muitas produções e você muitas vezes não percebe da importância do trato com as pessoas, da atenção que muitos devem ter. O Brasil é o segundo país do mundo com o maior número de dependentes digitais. Um estudo apontou que mais da metade do tempo que o brasileiro passa acordado é usado para interagir com o uso de celular, tablets e computadores. O resultado é uma dependência digital que pode causar até 13 transtornos mentais. Você consegue ficar sem o celular por quanto tempo? Em média, os brasileiros usam celulares, tablets, computadores por cerca de 8 horas por dia. Isso faz com que o Brasil seja o segundo país do mundo com maior dependentes digitais. A consequência do uso excessivo dos aparelhos é um aumento do número de problemas e doenças mentais. Os brasileiros normalmente passam cerca de 16 horas acordados por dia, sendo que por volta de 9 horas estão com os dispositivos nas mãos, assemelhando-se a dependentes químicos, pois a vontade é tão grande que pode ser equiparada à dependência de uma droga. Os indícios desses transtornos mentais são variados, como deixar de fazer coisas básicas do dia a dia para preferirem ficar online. O vício nas telas não é apenas um modo de expressão. Ele é tão prejudicial que muitas vezes é necessário uma intervenção clínica para amenizar os danos causados. Psiquiatras brasileiros começaram a investigar esse abuso de tempo em frente às telas e como ele prejudica a saúde. O estudo inédito mapeou 13 transtornos mentais diretamente relacionados à exposição excessiva de computadores e de celulares. A solução não precisa ser necessariamente tão radical como um abandono completo de qualquer tela, pois no mundo de hoje, estar conectado é importante. O que deve ser feito é encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e o real. Deixar uma criança pequena se distraindo com um aparelho celular se tornou uma das formas mais usadas por pais ou responsáveis no dia a dia. O problema é que esse tipo de conduta diminui a interação verbal e o desenvolvimento da criança. Segundo um estudo australiano, quanto mais tempo a criança fica exposta às telas, menos ela conversa com os pais, o que impacta negativamente o desenvolvimento infantil. Para chegar ao resultado, os pesquisadores selecionaram 220 famílias com filhos na faixa de 1 ano de idade e que foram acompanhados até completarem 3 anos. Durante esse período, a cada 6 meses, as crianças passavam um dia usando um dispositivo de reconhecimento de fala que capta sons ambientes, como sons eletrônicos e ruídos, e registra o número de palavras ditas pelos adultos, vocalizações emitidas pelas crianças e as conversas entre eles.
No dia selecionado, as crianças estavam em casa a maior parte do tempo, sem ir à escola, por exemplo, e o equipamento era colocado no bolso da camiseta. No início, o tempo de exposição às telas era de cerca de 1h30 por dia, mas com o passar dos anos foi aumentando até chegar a quase 3 horas. Embora a quantidade de palavras e interações tenha aumentado no período, houve uma associação negativa entre o tempo diante das telas e as conversas. Perto dos 3 anos de idade, cada minuto a mais nos dispositivos digitais significou menos 6,6 palavras emitidas pelos pais, menos 4,9 vocalizações dos filhos e uma interação verbal a menos com os adultos. Para os especialistas, a interação com os pais é essencial para o desenvolvimento da criança e a falta faz com que ela fique mais introspectiva, além de reduzir o seu vocabulário. Existe menos interação emocional e isso pode afetar a socialização e o desenvolvimento intelectual. Segundo os autores, um ambiente familiar rico em linguagem também é essencial para deixar a criança apta a entrar na escola. Embora reconheçam que não é realístico esperar que as famílias abandonem as telas, os pesquisadores sugerem que deveria haver programas e políticas voltados à redução desse tempo e ao envolvimento dos pais durante o uso. Ou seja, usar telas em um momento que esse recurso possa servir para promover um ambiente com mais interação e conversa. Também não faltam estudos que mostram como o uso de telas pelos próprios adultos é capaz de afetar a conexão com os filhos, deixando-os menos responsivos e atentos, o que impacta a comunicação verbal e não verbal. As crianças acabam usando esses aparelhos justamente em momentos em que os adultos querem interagir menos com elas, porque estão ocupados, por exemplo. Mas é preciso tomar muito cuidado, pois a tela é hipnotizante para a criança pequena e o excesso está criando uma geração voltada ao imediatismo e à rapidez, que é a antítese da profundidade. Vale lembrar que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com menos de 2 anos não tenham contato com aparelhos eletrônicos. Entre 2 e 5 anos, seu uso deve ser limitado a 1 hora por dia, e entre 5 e 10, no máximo a 2 horas por dia. E ainda com supervisão dos responsáveis. Já os adolescentes não devem passar mais de 3 horas diárias se distraindo com telas. Uma cidade indiana tem passado por uma forte crise hídrica. A solução para poupar a água na região começou com aqueles que são o futuro da nação. O resultado? Uma economia de 34 milhões de litros de água. Ao todo, a megacidade de Bengaluru tem 8,5 milhões de habitantes. Uma série de escavações em massa de poços esgotaram muito rapidamente o abastecimento de água. Sem contar que a região é muito lotada nos meses do verão. Foi então que o ambientalista Hariharan teve uma ideia: trabalhar a base, ou seja, ensinar as crianças sobre o consumo consciente. Intitulado Rain Rich, o programa serviu para educar crianças na faixa etária dos 9 aos 15 anos sobre a conservação de água. Assim, os pequenos das 40 escolas da cidade já conseguiram economizar mais de 34 milhões de litros de água. Eles se concentram na recolha e armazenamento de águas pluviais, na utilização de pluviômetros para monitorizar as precipitações e no tratamento e reutilização de águas residuais. Além disso, estações meteorológicas pluviométricas e medidores digitais foram instalados para ajudar os alunos a medir a precipitação. As crianças também recebem rotineiramente aulas sobre a conservação da água e como cuidar dos sistemas e tecnologias implantadas. Se todos seguirem esse mesmo exemplo, imagine o tanto de água que o mundo poderá economizar. Os Estados Unidos têm apostado no uso de uma ferramenta matemática para identificar e mapear campanhas de desinformação com potencial para influenciar a decisão de eleitores do país, que irão às urnas em novembro de 2024.
O projeto, que é uma parceria entre o Instituto de Democracia, Jornalismo e Cidadania da Universidade de Syracuse e a Neo4j, líder mundial em banco de dados e análises, identifica as origens das campanhas de desinformação com base nos gastos com anúncios de mídia social, como Facebook e Instagram. A tecnologia permite que os pesquisadores se conectem e analisem grandes volumes de dados conectados com mais rapidez. O IDJC divulgará relatórios periódicos das descobertas e percepções de sua pesquisa ao público ao longo do ano, juntamente com um painel interativo que ajudará os jornalistas a investigar campanhas de desinformação que afetam as eleições nos Estados Unidos. Essa tecnologia de gráficos é um facilitador essencial para aqueles que buscam descobrir padrões e redes ocultas, daqueles que procuram manipular populações democráticas, em um momento em que há um enorme desafio para desvendar as consequências da desinformação conduzida por IA na democracia. O primeiro relatório da série, que já foi publicado, abordou como os anúncios de mídia social que mencionam os candidatos à presidência Joe Biden ou Donald Trump moldam o cenário de informações eleitorais de 2024. O documento analisou anúncios pagos no Facebook e no Instagram entre 1º de setembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024. Até o momento, foram identificados que os grupos conservadores são os que mais gastam com anúncios. O grupo Liberty Defender foi apontado como o grupo que mais gastou com anúncios, um valor maior que $1.300.000, e não está vinculado a nenhuma organização política, mas seus anúncios indicam um alinhamento pró-Trump. O segundo maior grupo gastador, com mais de $1 milhão, é a FP Action, ou Americans for Prosperity, uma organização conservadora que endossou Nikki Haley, filiada ao Partido Republicano e que também chegou a ser pré-candidata para a corrida presidencial. Mais de 24 mil anúncios foram comprados por mais de 1.800 grupos, totalizando um valor estimado de $15.300.000. As organizações que veicularam anúncios variaram de entidades bem conhecidas, como comitês de ação política, grupos de partidos políticos ou outros candidatos. Anúncios pró-Biden utilizam o título de presidente para se dirigir a ele, não a Trump, e vice-versa. Os anúncios mostraram como grupos específicos usaram o título de presidente de forma diferente para os oponentes. Os grupos que diziam presidente Biden e Donald Trump tendiam a favorecer Biden, e grupos que diziam presidente Trump e Joe Biden tendiam a favorecer Trump. O número de anúncios com ataques direcionados a Biden superam aqueles que atacam Trump, embora Biden seja mencionado 7 vezes mais do que Trump em anúncios gerais do Facebook e no Instagram. O atual presidente americano foi mencionado na maioria dos anúncios com ataques direcionados, 47%, em comparação com anúncios de ataque que mencionam Trump, 37%. A inteligência artificial vai entrar nas paradas musicais, agora com um cantor americano que ficou 10 anos sem voz. E a parceria ficou melhor do que se imaginava. Randy Travis estourou nas paradas de sucesso dos Estados Unidos nos anos 80. Foi um dos mais importantes artistas do movimento country tradicional, 6 vezes vencedor do Grammy. Até que em 2013, um AVC interrompeu a carreira do cantor. Travis tinha 54 anos quando sofreu acidente vascular cerebral. O derrame causou danos em uma área do cérebro que controla a linguagem. A condição, chamada de afasia, limitou sua capacidade de falar. E até hoje, a esposa o ajuda em entrevistas. De lá para cá, o artista nunca mais pôde cantar. Mas agora, a inteligência artificial mudou essa história. A base de uma nova canção foi gravada pelo cantor James Dupree. Então, um software treinado com 42 gravações originais de Travis transformou os vocais com o mesmo timbre, mesma dicção e mesmo estilo do astro da década de 80. Assim criou-se Where That Come From, a nova música de Randy Travis.
social, o cantor expressou a emoção com o resultado do trabalho. Disse que em 11 anos nunca pensou que seria novamente capaz de participar de qualquer tipo de produção musical e afirmou que tudo isso só se tornou possível pela graça de Deus e apoio da família, amigos, colegas artistas e fãs. O uso da inteligência artificial para recriar vozes ainda divide opiniões quanto às questões éticas e legais. Há polêmicas quanto ao possível uso não autorizado de voz e imagem de artistas. Mas para Randy, a ferramenta parece ter possibilitado a realização de um sonho: ouvir uma nova música no som de sua própria voz. Contagem regressiva para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Do dia 26 de julho até 11 de agosto, 10.500 atletas de mais de 205 países vão participar do maior evento esportivo do mundo. Os Jogos Paralímpicos de Paris começam no dia 28 de agosto e terminam em 8 de setembro. Aliás, antes mesmo da abertura da Olimpíada, nos dias 24 e 25 de julho, vai rolar uma competição em 4 modalidades: tiro com arco, futebol, handebol e rugby. Confira outras informações e curiosidades dos Jogos. As cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho foram escolhidas para que cada bandeira do mundo tivesse pelo menos uma cor correspondente. Atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica e natação são as únicas modalidades que estiveram no programa olímpico desde a primeira edição dos Jogos. É a terceira vez que a capital parisiense recebe os Jogos Olímpicos. As duas anteriores foram em 1900 e 1924. Neste ano, outras regiões da França receberão competições como Lille, Marselha, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Nice e Nantes. A Olimpíada volta à Europa após 12 anos. A última vez que o velho continente sediou os Jogos foi em 2012, em Londres, na Inglaterra. O ciclo que termina na Olimpíada na França será o menor de toda a história, sendo encurtado de 4 para 3 anos devido à pandemia de Covid, que forçou os organizadores a adiarem os Jogos de Tóquio em 1 ano. O lema dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 é Games Wide Open, ou seja, Jogos bem abertos. Os mascotes dos Jogos serão Frige Olímpica e Frige Paralímpica. Eles representam o barrete frígio, um tipo de gorro que tem forte simbologia na França. O barrete remete à Revolução Francesa e simboliza a liberdade. São 32 as modalidades que serão disputadas em Paris. A grande novidade é o breaking. Já nos Jogos Paralímpicos serão disputados 549 eventos de 22 modalidades. Serão distribuídas 5.084 medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. Aliás, tantas de ouro, prata e bronze terão pedaços da Torre Eiffel retirados das reformas realizadas nas últimas décadas no monumento, pesando 18 gramas cada. A World Athletics, entidade que comanda o atletismo mundial, vai destinar 2 milhões e 400 mil dólares, cerca de 12 milhões de reais, para atletas que conquistarem medalhas de ouro em Paris. É a primeira vez que uma federação internacional destina prêmios em dinheiro em uma Olimpíada. O COB decidiu aumentar em 40% a premiação que pagará aos atletas brasileiros que conquistarem medalhas em Paris em modalidades individuais. Quem ganhar o ouro vai receber 350 mil reais, a prata 210 mil e o bronze renderá 140 mil reais. Conquistas em grupo de até 6 atletas vão faturar 700 mil reais pelo ouro, 420 mil pela prata e 280 mil reais pelo bronze. Esses valores serão divididos pelos membros do time. Já na categoria coletiva, a partir de 7 esportistas, o valor será de 1 milhão e 50 mil reais aos campeões, 630 mil para os vices e 420 mil aos que subirem no terceiro lugar mais alto do pódio. O Brasil já conquistou 150 medalhas olímpicas, 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes. Mas são os Estados Unidos os donos do melhor desempenho na história dos Jogos, com 2.629 medalhas.
A primeira medalha da história do Brasil em Jogos Olímpicos foi conquistada em 1920, na Antuérpia, onde o atirador Afrânio Antônio da Costa ficou com a prata na prova da pistola livre individual. O Brasil é forte candidato à medalha de ouro no tiro com arco, atletismo, águas abertas, ginástica artística, boxe, canoagem, judô, skate, surf e vôlei. O surf brasileiro, que terá em sua equipe atletas como Gabriel Medina, Felipe Toledo, Tatiana Weston Webb e Luana Silva, será disputado no Tahiti, na Polinésia Francesa, arquipélago ultramarino francês que fica na Oceania. Após fracassar no pré-olímpico e perder a vaga para Argentina e Paraguai, a seleção brasileira masculina, que é bicampeã olímpica, não participará dos Jogos. Já a feminina atuará 2 vezes em Bordeaux, contra Nigéria e Espanha, e uma em Paris, diante do Japão, na primeira fase. Marta e Cristiane devem fazer suas despedidas após a disputa dos Jogos. E falando em mulheres, pela primeira vez na história, os Jogos terão equidade de gênero, ou seja, metade das vagas serão delas. Vale lembrar que a primeira Olimpíada realizada em Atenas teve apenas competidores do sexo masculino, disputando 9 modalidades esportivas. Ao todo, os Jogos de Paris contarão com 152 provas femininas, 157 masculinas e 20 mistas. Por causa da guerra na Ucrânia, a Rússia e Belarus não vão participar dos Jogos. Atletas desses países competirão sob bandeira neutra. Paris 2024 terá uma equipe olímpica formada somente por refugiados. A primeira equipe de refugiados participou da Rio 2016. As atletas francesas de origem muçulmana que participarem dos Jogos Olímpicos não poderão usar o véu islâmico, também conhecido como hijab. A pista de atletismo terá uma cor diferente em Paris, será usada a cor roxa. As partidas de vôlei de praia serão disputadas em uma arena em frente à Torre Eiffel. Cerca de 45 mil voluntários vão trabalhar nos Jogos de Paris. São esperadas cerca de 15 milhões de pessoas durante o evento. Pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 100% dos espectadores poderão acessar todos os eventos esportivos por transporte público. Apreensiva com a segurança durante os Jogos, a França revelou que pediu ajuda para 46 países. São esperados 2.185 policiais de todo o mundo, além de 30 mil policiais franceses e 17 mil seguranças privados. As áreas ao redor dos locais da Olimpíada serão de acesso restrito. Só será possível entrar com a apresentação de um código QR específico. A capital Paris terá um total de 4.200 câmeras instaladas em espaços públicos, ou seja, uma para cada 81 habitantes. Os gastos com a Vila Olímpica são estimados em torno de 2 milhões de euros, o equivalente a 11 milhões de reais. O local tem 52 hectares, com 82 edifícios, 3.000 dormitórios e 7.200 quartos de 12 metros quadrados. Conhecidos por seu mau humor, parte dos parisienses pretende sair da cidade durante a Olimpíada. Segundo pesquisa feita no mês passado pela Ipsos, 47% dos moradores pretendem fugir da capital durante o evento. As 2 próximas sedes olímpicas já estão definidas pelo COI. Em 2028, o mundo do esporte se reunirá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Já em 2032, a cidade australiana de Brisbane sediará o evento. E o programa Fatos em Foco de hoje fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!